Fala pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a regra dos sinais. Esse tópico a gente vai rever ele em aula também, quando a gente estiver trabalhando com os números inteiros. Mas aqui eu já quis dar uma revisão sobre aquilo que vocês já viram no ensino fundamental, que causa bastante dúvidas. Que é aquela ideia de mais com mais, menos com menos, como que funciona isso? A gente tem que entender que, quando a gente está falando dos sinais dos números, a gente está trabalhando no conjunto dos números reais ou, no mínimo, no conjunto dos números inteiros. São os números positivos e negativos. E aí, faz sentido a gente fazer operações com esses números. Alguns vão ser positivos, outros vão ser negativos. E a gente precisa saber como trabalhar nesse caso. Vamos começar com a adição. A gente vai fazer a adição de números inteiros, vamos dizer assim. Vamos supor que você tem aqui uma reta. Aqui está o 0. Aqui está o 5. E aqui está o menos 4. Menos 4 porque ele está à esquerda do 0. Tudo bem? Eu quero adicionar, ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero juntar o menos 4 com o 5. Quando o número não tem sinal, ele é sempre positivo. Então, eu quero juntar o menos 4 com o mais 5. Como que eu faço isso? Pensa que é um cabo de guerra aqui, ó. Toda vez que ele está falando menos, você está andando para a esquerda. Toda vez que ele está falando mais, você está andando para a direita. Então, menos 4 mais 5. Ele está dizendo assim, você deu 4 passos para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 passos para a esquerda e depois 5 passos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu parei? No número 1. Então, menos 4 mais 5 é 1. Ah, professor, quando é número pequeno é fácil a gente pensar, mas e se fosse um número muito grande? Se fosse menos 200 mais 55. Primeira coisa você pensa. Quem vai puxar para o lado? Quem vai puxar para mais? Vai ficar pendendo para qual lado? Para o esquerdo ou para o direito? Vamos pensar assim. Menos 200, vou andar 200 passos para a esquerda. Mais 55, vou andar 55 passos para a direita. Eu vou ficar à direita ou à esquerda do 0? Eu vou andar mais para a esquerda, então eu vou ficar à esquerda do 0. Então eu vou ficar negativo. Agora, como que eu faço para saber o saldo aí? De quantos passos à esquerda do 0 eu fiquei? Aqui, tudo bem, é uma conta de adição, mas você pode esquecer os sinais dos números, a partir do momento que você viu que é negativo, e você vai subtrair, para saber aí a diferença de passos. Faz a subtração do jeito que você está acostumado. A gente vai ter 145 passos para a esquerda, então menos 145. Qual seria a regrinha, então, aí na adição? Você esquece o sinal do número. Essa fala de esquecer o sinal do número é você pensar nele em módulo. Então, você seleciona o maior número em módulo. Coloca o sinal dele no resultado e subtrai os números em módulo. E você vai fazer isso sempre quando os sinais forem diferentes. Tudo bem? No caso, aqui, um era
negativo e um era positivo. Então, quando os sinais forem diferentes, você faz isso. Se os sinais forem iguais, como que a gente procede? Se os sinais forem iguais, por exemplo, o que eu estou falando aqui, mais 5 mais 9. Você vai juntar 5 com 9, 14, vai ficar mais 14. Se fosse menos 5 menos 9. Os dois estão indo para a esquerda, então vai continuar indo para a esquerda. 5 mais 9, 14. Então, se os sinais forem iguais, você permanece o sinal em comum no resultado e soma os números em módulo. Lembrando que essa palavra em módulo é esquecendo o sinal dele. Então aqui você vê, os dois são positivos, você pede positivo, 5 mais 9, 14. Basicamente é isso que a gente faz. Tem um jeito mais prático de se fazer isso? Tem. Você pode pensar em crédito e débito. Negativo é débito, positivo é crédito. Tem um débito de 4 e um crédito de 5. Qual que vai ser meu saldo? 1. Tem um débito de 200 e um crédito de 55. Qual que vai ser meu saldo? Negativo, 145. Tem um crédito de 5 e um crédito de 9. Meu saldo vai ser de mais 14. Tem um débito de 5 e um débito de 9. Meu saldo vai ser de menos 14. Então, aqui a gente conversou como a gente faz as operações aí na adição e na subtração. O que muitas vezes acontece é a confusão quando a gente está falando da multiplicação e da divisão. Por quê? Na multiplicação e na divisão, é aquela famosa regrinha. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Aqui sim. Então, mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Eu não gosto muito dessa comparação, mas a maioria das pessoas gostam e dá certo para entender. Eu gosto de falar sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Certo? E aí a gente utiliza isso na multiplicação e na divisão, ou quando os sinais se acumulam. Como assim? Se você tiver menos 3 vezes menos 4, aqui sim é uma multiplicação. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por menos 2. Mais, o 12 está positivo. O menos 2 está negativo. Mais com menos, menos. 12 dividido por 2, 6. Certo? Então, aqui que a gente faz o jogo do sinal. E pode acontecer também quando você tiver assim, ó, 2 menos o menos 2. Quando bater sinal, quando os sinais se acumularem, aí você faz, ó, menos com menos dá mais. Você vai ficar 2 mais 2. E é 4. Então, essa é as nossas regrinhas aí do sinal. Essas regrinhas, elas são importantíssimas quando a gente for resolver expressão numérica. Que é o que a gente vai fazer muito da agora para frente, quando a gente for resolver também expressões algébricas, envolvendo funções. Então, é de suma importância compreender muito bem o que a gente falou aqui nesse vídeo. Repara que na adição e na subtração são regras diferentes do que na multiplicação e na divisão. Perfeito?